Boa noite, meus amigos. Iniciando a nossa live das quintas-feiras, das 20 horas. Hoje, do projeto Encontros com o Clínico Geral. Hoje nós vamos tratar, fazer considerações sobre o tema que são os distúrbios do apetite, alterações do apetite. E é muito importante que a gente divida isso em duas partes iniciais, as situações em que a pessoa tem um aumento anormal do apetite, e as situações em que a pessoa tem uma perda importante ou até perda total do apetite. São duas situações que fazem muito frequentemente a pessoa procurar um médico, procurar socorro médico para ver o que está acontecendo, né? Então vamos começar falando sobre as alterações do aumento do apetite, né? O aumento do apetite anormal, importante, é chamado de hiperfagia ou polifagia, é o termo técnico para isso, em que a pessoa come muito mais do que precisa e há uma série de eventualidades de situações em que possam explicar isso. Uma delas mais comum que existem são os hábitos alimentares, ou melhor dizendo, os maus hábitos alimentares. Pessoas que, às vezes, por ter sido criada num ambiente em que a família toda é uma família de hiperfágicos, todos comem muito naquele ambiente, então há uma maneira foram educados daquele jeito, e depois torna-se um problema para o resto da vida, que aquilo fica arraigado desde a infância. É difícil mudar esse tipo de comportamento. Esse comportamento leva muitas vezes à compulsão alimentar. Se a pessoa sofre de ansiedade, ela vai tentar compensar a ansiedade pela compulsão, pelo excesso de alimentação, e cria um problema muito grave, físico e psicológico para a pessoa ao longo da vida, né? Outra causa importante seria o diabetes mellitus, né, que é o diabetes, o aumento importante do açúcar no sangue, acima do normal. Quando ele aparece de uma maneira assim muito rápida, muito intensa, subitamente, a pessoa pode começar com uma grande fome, uma polifagia, uma grande sede, um aumento grande do volume urinário, né, e por mais que ele coma e beba, ele começa a perder peso. Então, se esses sintomas aparecem, ou se você está sentindo esse tipo de sintoma, procura logo o seu médico para ver o que está acontecendo. Você pode estar desenvolvendo diabetes ou ver qual é outro tipo de distúrbio que está causando isso. Deve ser procurado o médico imediatamente para ver o que está acontecendo. O diabetes, como todos sabem, é uma doença importante, cheia de complicações, deve ser vista, diagnosticada e tratada o mais precocemente possível, né? Outra causa de hiperfagia, né, de fome acelerada, são as parasitoses intestinais, os vermes, né? Principalmente quando os parasitas habitam no intestino delgado, logo depois do estômago, do duodeno, jejum, é na região onde os alimentos são absorvidos. Então, naquele momento, há uma competição entre os parasitas que estão vivendo ali, que eles também se alimentam do que a gente come, e vai sobrar pouco para a gente. Então, você está comendo, aproveitando um percentual, o seu organismo, a célula grita por comida, porque precisa mais de nutrição, de alimento, você passa a comer, e isso pode ser uma pista para a parasitose, né? Procura para o médico primeiro para ver o que está acontecendo. Na gravidez, que já é uma fome fisiológica, né, uma fome patológica, a mulher tem que se alimentar por dois, para ela e para o feto que está crescendo dentro dela. Então, há um aumento fisiológico do apetite, isso não é patológico, né? Tem que tomar cuidado com o seu médico, seu obstetra, com o nutricionista, para não ganhar um peso demais, que é ruim para a gravidez, para o final da gravidez. E então é uma coisa mais fisiológica, né? O uso de cortisona, por exemplo, corticoides. Corticoides usado mais de uma semana, 10 dias, em dose de moderada a grande, ela produz uma retenção de água, aumenta o apetite e aumenta a concentração de gordura abdominal no centro do corpo, tórax e abdômen. Se ele toma por muito tempo, depois que ele para, o corticoide sai muito devagarzinho, né? Ele volta, a pessoa consegue voltar ao peso anterior, perde essa gordura, mas é uma perda gradual e devagar, tem que lutar muito contra isso, né? Então, a maioria das pessoas sabem disso, não custa lembrar. Nos casos em que a tireoide está muito acelerada, no hipertireoidismo, aumento do metabolismo, a pessoa precisa de mais calorias, precisa de queimar mais energia, porque ele fica mais com taquicardia, fica agitado, fica com insônia, fica querendo fazer tudo rapidamente ao mesmo tempo.
E então vai dar mais apetite, porque ele precisa de... Ele tem um aumento do metabolismo, que precisa queimar, precisa ter substrato para queimar. Isso é muito importante. Então, essas seriam as causas básicas, assim, mais comuns, né? E, de qualquer maneira, tem que procurar o médico para ver o que está acontecendo. Qual é a causa da sua fome exagerada, que começou há pouco tempo, ou há algum tempo, e precisa definir isso. O segundo capítulo, que é, então, a causa da diminuição, as causas da diminuição do apetite, né? Que seria a diminuição do apetite, o termo técnico é uma hiporexia, ou quando é muito intenso, ou quase total, a gente chama de anorexia, que é uma situação que a pessoa praticamente não come quase nada, praticamente. Então nós temos alguns exemplos, como por exemplo as infecções agudas, principalmente a hepatite aguda, a hepatite A, que começa com quadro, às vezes, com enjoo, falta de apetite, febre, e depois de 5, 7 dias começou a aparecer os sintomas típicos de hepatite, o olho amarelado, urina escura, fezes claras, então o diagnóstico é feito. E assim que passa essa fase aguda, o apetite volta, tudo volta ao normal. E é uma das coisas que mais faz a pessoa perder o apetite agudamente, uma infecção aguda, que é uma hepatite A viral. Né? As infecções crônicas, por exemplo, infecções de longa duração, que dilapidam muito o organismo, por exemplo, a tuberculose pulmonar não tratada, não reconhecida, né? Pode levar a um quadro de emagrecimento, falta de apetite intensa, desnutrição grave, né? Pode levar até a morte. Infelizmente, hoje a gente vê muito menos isso, né? Com os cuidados públicos e médicos gerais e educação da população, não deixa nada nenhum sintoma que apareça, como tosse, escarro com sangue, tudo, ele vai procurar logo o médico para definir o que está acontecendo. Mas é uma das causas de falta de apetite importante, a tuberculose crônica. Se você tem mais de 45, 50 anos e começa a perder o apetite, sem uma explicação básica, e começa a perder peso, não deixe de procurar logo o seu médico para ver o que está acontecendo. Isso pode ser uma pista para alguma doença mais séria, maligna, eventualmente, algum tumor crescendo internamente. Então, isso quanto mais cedo procurar, melhor. Na semana passada falamos sobre alguns tópicos sobre a prevenção do câncer, né? E então já temos dito que precisa ser feito ao longo da vida, com os check-ups, os exames periódicos preventivos. Mas esse sintoma é muito importante. Depois de 50 anos, começa a perder peso, começa a emagrecer, e se perdeu o apetite sem uma explicação básica, procura logo o seu médico para ver o que está acontecendo. O alcoolismo, de mediano a grave, a pessoa perde o apetite porque o álcool tem muita caloria. A pessoa bebe muito e quase não come porque o álcool tem mais caloria que o açúcar. O açúcar tem 4 calorias por grama, o álcool tem 9, quase o dobro. Aliás, tem 7, que tem 9 é a gordura. Então tem quase o dobro. De qualquer maneira, você vê a quantidade de caloria que a pessoa ingere bebendo, então não sobra fome para comida. Então, por isso, o alcoólatra é sempre um desnutrido, apesar dele estar inchado, está aparentemente gordo e tudo, mas ele é um alimento de peso sem nutrição nenhuma, né? Totalmente não saudável, né? Insalubre. No hipotireoidismo, ao contrário da tireoide acelerada, a tireoide lenta, existe essa situação que a pessoa não liga muito para a comida, certa sonolência, lentidão e falta de apetite, isso facilmente é reconhecido pelo médico e tratado de uma maneira com reposição hormonal, não cria muito problema. Em último lugar, queria falar sobre um tema, uma situação que é muito complicada e grave, que é a anorexia nervosa. É uma situação psiquiátrica grave, em que acomete principalmente mulheres jovens, há um distúrbio de percepção, uma obsessão relacionada ao peso baixo, que ela precisa ser magra, se mostrar que é magra, parecer magra, enfim. E a coisa mais grave disso é que a pessoa às vezes não está comendo nada, está pele e osso, está esquálida, raquítica, e ela se olha no espelho e ela tem uma percepção errônea ela se vê como obesa, ela está vendo uma imagem ali que parece que para ela está gorda. É muito grave isso, gravíssimo, isso pode levar à morte, desnutrição grave e morte, e tem que ser abordado de uma maneira multifatorial, com clínico, com psiquiatra, com nutricionista, nutrólogo, psicólogo, toda uma equipe médica, porque são quadros muito graves, difíceis de tratar, inclusive. Então, amigos, ficamos por aqui, convidando vocês para a próxima quinta-feira, onde discutiremos mais um tema clínico.
que na segunda ou terça vamos publicar a chamada para vocês saberem sobre o que nós vamos conversar. Okay? Um grande abraço, bom fim de semana. Se cuidem.